Eu quero começar fazendo 2 disclaimers importantes. Essa análise, ela não tem o intuito de chutar cachorro morto. Então, para quem pensa que ela foi feita para a gente apontar e rir do trabalho que o David Lynch fez nos anos 80, você está errado. Não é sobre isso. O objetivo é compararmos o que 2 pessoas podem fazer e como elas interpretam uma obra de um terceiro. A gente sabe que esse filme é muito bizarro, mas isso é normal para os filmes do David Lynch, num geral. E é óbvio, nem vamos comparar efeito especial, isso aqui não faz o menor sentido, comparar o efeito dos anos 80 com o efeito de ontem, não tem lógica. Então, dane-se efeitos especiais, eu quero falar sobre a atmosfera, num geral. Segundo disclaimer, eu vou usar as versões dubladas porque eu tô com preguiça de colocar legendas em tudo. Mas acredite em mim, não vai fazer a menor diferença em usar dublado ou legendado. A emoção continua basicamente a mesma, assim, sabe? Então não vai ter grandes diferenças, assim, num geral. Uma coisa que é interessante dizer é que ambos os filmes são até que bem fiéis. Por incrível que pareça, o do David Lynch, ele chega a ser em momentos até mais fiel que a versão nova do Denis Villeneuve. Só que o que é interessante é que justamente que é mais diferente a atmosfera que eles passam para cada cena, o que essa cena está contando. Sinceramente, o texto mal importa, assim, sabe? O que realmente importa é o que esse filme está tentando fazer você sentir quando eles estão contando o mesmo ponto da história, com as mudanças que fizeram e com o que eles têm para dizer no geral. O primeiro momento que a gente vai dar uma olhada é esse momento em que o Duke Leto Atreides foi capturado pelo Barão Harkonnen. E essa cena é emblemática no livro, tem nas 2 versões dos filmes, né? Na descrição do livro, o Duke Leto, ele levou a picada lá do Dr. Yueh, e ele tá com um problema muito grave de distinguir quem está na frente dele. Ele tá com a visão muito turva, ele não consegue saber exatamente quem que tá na frente dele. Então, o Dr. Yueh colocou o dente falso nele, com o veneno, que quando ele mastigar, ele vai poder cuspir o veneno na pessoa que estiver na frente. Ele acredita que a pessoa que tá na frente dele é o Barão Harkonnen. Então, quando ele cuspir esse veneno, o Barão Harkonnen morre. Só que ele erra, por causa que como ele tá com a visão turva, ele não sabe quem que exatamente tá na frente dele. Ele cospe o veneno na cara do Peter de Vries, que é o Mentat do Barão Harkonnen. O filme do David Lynch, ele é bem fiel ao que o livro propõe. Então a gente vê o Duke Leto mordendo o dente e cuspindo erroneamente na cara do Peter de Vries. A gente pode dizer que é uma adaptação bem fiel no geral. No filme do Denis Villeneuve, ele decide colocar um pouco mais de ação nessa cena. Então, como que ele faz? Ele faz o Barão se aproximar, só que o Barão tá com um escudo, porque existe o escudo e tal. E quando o Duke Leto morde o dente, ele cospe um veneno, e esse veneno se espalha pela sala inteira, matando todo mundo que está lá dentro. Imediatamente, incluindo o Peter de Vries. E como que você sabe quem que é o Peter de Vries nesse filme se eles nem falam o nome do personagem ou falam tipo uma vez assim? É só você lembrar que é o Homem Bolinha do Esquadrão Suicida. O Homem Bolinha do Esquadrão Suicida é o Peter de Vries e ele morre nessa cena. Então a gente tem uma diferença de atmosfera geral nessa cena, que é a cena do David Lynch é muito mais estática. A ação em que acontece esse momento é mais parada, não tem uma ameaça, não tem um momento em que você para e pensa, caramba, o que será que aconteceu? Ela é bem linear. A versão do Denis Villeneuve, ela tem muito mais atividade, num geral, porque os caras têm que fechar a porta para o veneno não escapar, morre um monte de gente, não morre só o Peter de Vries. E como o Duke Leto jogou o veneno na cara do Barão Harkonnen, você não sabe se o Barão Harkonnen sobreviveu ou não, porque ele estava de escudo e ele podia muito bem estar flutuando, mas isso não aparece, então fica subentendido que talvez ele tenha morrido. E a gente não sabe. Então isso é uma coisa que a versão do Denis Villeneuve faz melhor do que a versão do David Lynch, por causa que tem um sentimento diferenciado com relação ao que está acontecendo e o quão importante é esse cuspir de veneno do Duke Leto nesse momento. Mas o mais importante dessa cena é o que acontece depois. Em ambos os filmes corta pro Paul Atreides, fazendo outras coisas e tal. E quando volta para esse local,
pra gente descobrir realmente, de fato, o que aconteceu com o Barão Harkonnen, existe uma diferença de visão extremamente grande entre como essa cena deve ser entregada na visão de um diretor ou outro. Então vamos começar pelo Denis Villeneuve dessa vez. O Denis Villeneuve, a visão que ele tem para essa cena é que tem que ser uma cena sombria em que a gente descobre que o Barão Harkonnen sofreu muito, se ferrou pra cacete, mas ainda está vivo. Então entra o soldado lá na sala e você vê ele pendurado no teto lá, tudo arrebentado. A visão do Lynch é completamente diferente, por causa que isso tem uma diferença de visão geral do personagem. O personagem do Barão Vladimir Harkonnen, no livro, ele é sério, ele é calculista, ele pensa muito no que ele está fazendo, ele é maquiavélico, mas ele ainda é um ser humano. Por mais ruim que ele seja, ele ainda é um cara. É um cara que tem poder e tal, mas ele é só um cara, entendeu? Maquinador, mas é um cara. A visão do Lynch pro Barão Harkonnen é que ele é um vilão de desenho animado. Eu estou vivo! Estou vivo! Sim? Está vivo, meu barão. Então, quando o Harkonnen do Lynch descobre que ele sobreviveu, é essa cena maravilhosa que ele sai voando e gritando que nem um animal. Eu estou vivo! Estou vivo! Estou vivo! Estou vivo! Estou vivo! Ah! Por causa que a visão dos dois diretores é completamente oposta. O Villeneuve, ele quis trazer a versão mais próxima do livro, o Barão Harkonnen que fala baixo, que está pensando, tentando prever os movimentos de todo mundo que está à sua volta, enquanto a versão Lynch é um vilão de desenho animado que grita todas as suas falas. Não é crível no geral. E essa é uma diferença muito grande para esses dois filmes, por causa que é um entendimento completamente diverso desse mesmo personagem. Nesse caso, o Denis Villeneuve, ele é mais fiel ao livro, ao entendimento geral de quem é o personagem na história original, do que o David Lynch conseguiu fazer. Que na versão dele é apenas um gordo louco que flutua. Mas já que estamos falando do Barão Harkonnen, vamos comparar uma cena que tem nos dois filmes, mas que não está no livro. No livro tem uma explicação que o Barão Harkonnen é um personagem muito gordo. Ele usa um aparelho, não me lembro exatamente o nome, um extensor, um flutuador, para ele conseguir andar. Ele é muito gordão, muito pesado, então ele usa um aparelho que, faz flutuar o peso dele para que ele consiga, caminhar e tal. Só que isso deixou aberto para a interpretação de que ele literalmente saísse flutuando que nem um balão por aí. Então vamos comparar um momento em que ambos os barões saem voando nos dois filmes. Então se você vai pro filme do David Lynch, é um momento bem curioso, porque ele sai voando loucamente, que nem um balão normal, só que ele começa a gargalhar maniacamente, assim, sabe? Sabe? É isso aí, é isso. Enquanto que o Denis Villeneuve, ele usa esse momento do barão flutuando pra justamente, deixar a gente meio que empolgado, assim. O sentimento é completamente diferente, então é uma coisa bastante curiosa. Meu deserto. Meu Arrakis. Minha duna. Agora eu quero apontar pra uma diferença. A cena não é exatamente igual, não é exatamente o mesmo contexto. A ideia dela flutua de uma maneira que elas têm semelhanças. Tem uma cena que o Paul Atreides encontra o Imperador, na versão do Denis Villeneuve, e a Alia conta pro Imperador que o Paul é irmão dela e, portanto, o Paul está vivo, e o Imperador descobre que o Paul é o Muad'Dib. E a entrega, eu não quero, a entrega dos dois atores é completamente diferente. Antes que eu vou só apontar uma coisa na versão do Denis Villeneuve, que quando o Paul entra na sala, o Fade Halta vê ele. E o Fade Halta tá com uma cara, por causa que o Fade Halta não tá nesse momento, no momento da Alia no filme do David Lynch, até porque ele não tá na cena mesmo, no livro, se eu não me engano. Mas, no filme do Denis Villeneuve, como é o Paul que entra, o Fade Halta está na cena. E ele olha pro Paul com
uma cara de, tipo, impressionado, assim, e é muito interessante porque faz total sentido com o personagem. Mas enfim, presta atenção em como o Christopher Walken entrega o momento em que ele percebe que ele está diante de Muad'Dib. Agora vamos comparar o momento com que o José Ferris, que é o imperador Padishah Shaddam IV, no filme do David Lynch, entrega quando ele descobre que o Poe é o Muad'Dib. E, de novo, eu não quero tirar sarro da galera e tal, porque é a direção geral do filme, a culpa não é do ator, mas é engraçado. Aí, só pra constar que tem um momento que o Barão Harkonnen também, pra variar, dá uma dele e começa a gargalhar e gritar loucamente. Eu também não sei qual a explicação, mas ok, talvez ele ficou impressionado, não sei. Irmão de Poe? Poe é Muad'Dib. Agora eu quero fazer uma comparação bem injusta. Eu disse que eu não ia fazer, mas é que eu preciso, por causa que o casting também faz muita diferença entre um filme e outro, por causa que é esquisito, mas enfim. Comparemos Duncan Idaho, que é o cara das armas lá, do filme do Lynch, com o do filme do Denis Villeneuve. Qual que você acha que é a mais perigoso? Vou jogar no ar aí. Novamente, porque o mundo não é de todo injusto. No livro, deixa Mickey... Vai, tá escondidinho ali, mas se você prestar atenção aparece que o Barão Harkonnen, ele tem uma coisa pelo sobrinho dele, o Feyd-Rautha, que não é muito saudável, tá ligado? Ele, digamos que ele tá meio afim do sobrinho dele. E o David Lynch agarrou isso e fez aquela cena louca do Rautha de cueca, com o Barão salivando olhando pra ele. E isso foi uma coisa que o Denis Villeneuve simplesmente cortou fora. O máximo que tem, o que chega mais próximo disso é aquele beijinho que eles dão lá, mas tipo... não tem nada a ver. Mas, de novo, é só pra apontar uma coisa que, de novo, o Lynch fez o que era fiel, mas o Denis Villeneuve acertou mais a vibe do que é pra parecer a relação entre esses dois. Tem um último momento que eu quero abordar rapidinho, que é a luta entre o Poe Atreides e o Feyd-Rautha. O Feyd-Rautha do Lynch, ele é um pouco mais nervoso. No livro em si, enquanto eles estão lutando, o Feyd-Rautha, ele conversa mesmo com o Poe Atreides. Mas ele não faz, tipo, nenhuma ameaça, nem nada do gênero. Ele só fica, tipo, falando algumas coisinhas enquanto eles lutam, assim, nada de muito importante. O Feyd-Rautha do Lynch, ele parece que quer vencer no grito, ou que quer mostrar que vai muito vencer, mas, tipo, só parece que ele é meio fraco, porque ele precisa ficar falando o tempo todo que ele vai matar o outro cara. Então é meio estranho. Eu vou matá-lo! Vou matá-lo! Eu vou matá-lo! Comparando com a cena do Denis Villeneuve, eles ficam quietos durante a luta inteira. Então, é isso. Salvo por um momento, que tem nas duas versões, e que é interessante comparar a atuação novamente. É o momento que o Feyd-Rautha percebe que a Shani tá assistindo, e ele vai dar uma provocada no Poe, falando, essa aí é a tua garota, é? O que você quer que eu faça com ela depois de te matar, hein? E é interessante ver como que os dois atores entregam completamente diferente o que é pra ser esse personagem. Quem é a garotinha? Ou sim, talvez? Será que merece minha atenção especial? Sua protegida? Alguma atenção especial pra protegida? Enfim, eu só queria mostrar algumas ceninhas pra gente perceber a diferença que uma visão geral do filme pode fazer com a história que está sendo contada. E a adaptação é diferente, dependendo de quem conta. Mas é interessante também pensar que Duna é considerada, erroneamente, por muitos, um gênero errado. E isso eu acho que vem por causa da fala do Arthur C. Clarke, o escritor de ficção científica, que ele falou há muito tempo atrás, né? Ele já morreu faz muito tempo atrás. Ele comparou, uma comparação meio... do que ele falou fazia sentido. Ele falou que dos livros que lançaram na época ali, Duna era um equivalente de Senhor dos Anéis, assim, tipo, em grandiosidade. Que as pessoas entenderam errado e passaram a pensar que Duna é igual ao Senhor dos Anéis.
o que é meio louco, se você for parar pra pensar. Porque Duna é um livro essencialmente de intriga política e de ficção científica. Ele não tem quase nada de fantasia, o que é bastante curioso. E eu acho que esse filme do David Lynch, ele ajuda a dar essa ideia de que é uma grande fantasia, sabe? Um troço fantasioso, super expansivo, personagens rasos e, enfim. É importante que tenha havido esse filme do Denis Villeneuve, porque as pessoas estão começando a entender exatamente qual era a vibe que o livro queria passar, que é uma vibe bem mais dark, com personagens bem mais complexos, a grande maioria bem mais inteligente, assim, do que, tipo, a sua novela pulp de fantasia comum. E mesmo sendo menos fiel no roteiro em si, o filme do Denis Villeneuve consegue ser mais fiel em passar a atmosfera correta que o livro original estava tentando passar. Então é interessante que se você viu esse filme por primeiro, você recebeu uma versão mais próxima desse grande livro de intriga política que é a Duna, do que a versão do David Lynch. E você tem que lembrar que David Lynch, ele desistiu de fazer O Retorno de Jedi para fazer Duna. Então, com certeza, ele estava com uma ideia completamente avulsa quando ele foi fazer esse filme. Era isso que eu queria apontar. Acabou.